Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Olha, estou muito feliz, me sentindo honrado, me sentindo privilegiado de estar com vocês aqui nessa manhã, conhecendo essa igreja linda. Olha, seu irmão, você está de parabéns, mas a sua igreja é linda, amém? Sua igreja é abençoada. Quem pode dar um glória a Deus? Os irmãos, glória a Deus, aleluia, estão aqui no culto hoje de manhã? Ah, vieram aí, né? Maravilha. Que bênção, irmãos. Pastor Reinaldo é um amigo que Deus me deu aqui no Rio, né? Esses dias passando com ele, estou sendo tão abençoado, um homem tão de Deus, né? Que ama a obra do Senhor, que ama Jesus. Pastora Cláudia, no prazer de conhecê-la também. O Mateus realmente deu uma despesa enorme lá. Né? Mas depois a gente manda a conta. Mas é muito bom estar com os irmãos. Eu venho lá de Minas, de Belo Horizonte, sou mineiro da Gema. Só que o mineiro é complicado, né? Porque o mineiro é muito econômico nas palavras. Então tem coisa que só o mineiro entende. Porque se você chegar no interior de Minas, aí você vai visitar uma casa, e aí a dona da casa vira para você e diz assim, ó, popô café pra você? Então, traduzindo, a legenda diz assim, posso colocar café para você? Mas ela fala assim, popô café pra você? Aí você responde, popô, né? Que pode colocar. Então, o mineiro é desse jeito. Além de ser mineiro da Gema, eu também tenho a língua presa. Olha, misericórdia. Aí complicou, né? Mineiro da Gema com a língua presa. Estou lembrando de uma história que, uma vez, o pastor, ele queria construir a igreja, estava fazendo uma reforma, uma construção, e ele, então, teve a ideia de distribuir Bíblias para que os irmãos pudessem vender as Bíblias, né? E ajudar na construção da obra. E aí, então, o pastor disse assim, olha, quem vender mais Bíblias vai receber um prêmio, a gente vai honrar esse irmão ou essa irmã que se dedicar nessa obra. E aí, então, ele comprou caixas de Bíblias, distribuiu para os irmãos, e para surpresa de todos, o Joãozinho foi o que mais vendeu Bíblias, né? Sempre é o Joãozinho, né? E o Joãozinho era gago. Aí todo mundo ficou mais surpreendido ainda, o irmão Joãozinho, gago, vendeu tantas Bíblias assim. E aí, no dia que premiar, né, orar pelo Joãozinho, o pastor chama o Joãozinho no altar, e o pastor, então, não aguentou e perguntou, Joãozinho, como que você conseguiu vender tantas Bíblias assim? E aí o Joãozinho respondeu, que eu chegava para as pessoas e dizia assim, se você não comprar a Bíblia, eu vou ler ela todinha para você. Então, vendeu demais, né? Então, meu irmão, se você não der glória a Deus nessa manhã, eu não vou ler a Bíblia toda não, mas o Salmo 119 eu vou ler. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Traga um abraço à nossa igreja, Igreja Batista, Templo de Adoração, IBTA, né? A igreja eu tenho um privilégio de pastorear. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Atos 2, 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, olha. Então Pedro se levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ou terceira hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Glória a Deus. Põe a sua Bíblia na cadeira, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Eu queria que você orasse para a pessoa que está à sua direita, a pessoa que está à sua esquerda, e também que você orasse por mim, para que Deus me dê a palavra no abrir da boca nessa manhã. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, obrigado, ó Deus, por esta igreja maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, pela nova vida, ó Deus, ó Pai, te agradeço, Senhor, pelos pastores dessa igreja,
pelos obreiros, ó Deus, ó Pai, por a organização desta igreja, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, e nesta manhã te pedimos, Senhor, que venha nos abençoar por meio da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que o Senhor possa tocar em nossos corações, ó Deus, sejamos alimentados, fortalecidos, equipados, vivificados por meio da Tua palavra, Senhor. Leva a nossa mente cativa à obediência da Tua palavra e fala conosco nesta manhã. É que nós te pedimos, oramos, certo da vitória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre 3 chaves, amém? De vitória, ou 3 chaves, é um ano do crescimento, né, pastor Reinaldo? Né? 3 chaves, então, para o seu crescimento. Pastor irmão, 3 chaves para o seu crescimento, amém? Para as suas vitórias, para o seu crescimento. Esse texto aqui, em Atos capítulo 2, foi o nascimento da igreja. A igreja nasce aí. Primeiro Jesus vira para Pedro, né, nos evangelhos, e diz assim, olha, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa o quê? Que a igreja é invencível e indestrutível. Fala, invencível e indestrutível. Nada pode vencer a igreja, nada pode destruir a igreja, né? A igreja é tão perseguida, mas sempre ela prevalece, porque ela foi edificada sobre a rocha, aleluia, e a rocha é Jesus. Então Jesus disse, olha, eu edificarei a minha igreja, e a igreja nasce com 120 pessoas lá no cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo foi derramado. Isso significa também que a igreja não nasceu fraca e nem anêmica, mas a igreja nasceu no poder do Pentecostes, no poder do Espírito Santo, né? Todos foram cheios ali, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que falasse. Houve um mover sobrenatural ali, houve um relampeia, sapateia e pega fogo ali, né? As pessoas estavam do lado de fora do cenáculo, olharam para dentro do cenáculo e viram um movimento diferente, viram alguém talvez com a unção do celular, com a unção da águia, do sapatinho de fogo, não sei, mas que eles viram um movimento diferente. Alguns chegaram a dizer assim, olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados, estão cheios, encheram a cara. Mas outros dizem, não é possível eles estarem nesse horário, são 9 horas da manhã, será que eles agora, nesse horário, tão cedo assim, eles já estão embriagados? E eles ficavam discutindo sobre o que estava acontecendo ali dentro. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, intrepidez, Pedro então começa a pregar. E Pedro diz assim, olha, o que está acontecendo aqui nesta manhã é algo que foi predido, algo que foi profetizado. O profeta Joel, há muitos anos atrás, profetizou, lá no capítulo 2, a partir do versículo 28 do seu livro, ele começou a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então o que está acontecendo aqui é um cumprimento de uma promessa, e essa promessa é para todos, fala para todos, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, então é para todos, né? Vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas. Isso significa o quê? Que não importava a condição social. Podia ser uma pessoa livre, poderia ser uma pessoa escrava, porque naquela época havia os escravos, poderiam ser livres, poderiam ser escravos, que o Espírito seria derramado sobre os livres e sobre os escravos. Mas também não importava a questão de idade, que o Espírito viria também sobre os jovens e sobre os velhos, então seria para todos, né? Estou lembrando aqui agora, a minha sobrinha, com 3 anos de idade, ela foi batizada no Espírito Santo. Você imagina, com 3 anos de idade. Ela acordou de manhã falando em línguas. E aí, então, a mãe dela falou assim, que isso, Letícia? Está acontecendo com você? E ela falando em línguas, não parava de falar em línguas, não parava. E aí, a minha esposa, Luciana, chamou a Letícia e disse, Letícia, o que aconteceu com você? E a Letícia respondeu, tia, Jesus me deu um mistério. É mesmo, Letícia? Jesus te deu um mistério? Sim, Jesus me deu um mistério.
E aí a Luciana, brincando, virou para a Letícia: Letícia, me dá o seu mistério para mim. E a Letícia, com 3 anos de idade, virou para a Luciana e falou assim: tia, esse é meu, se você quiser o seu, vai buscar na cruz. Não é mesmo? Mas ela foi cheia com o Espírito Santo, então não há limite de idade. É para novos e é para velhos, é sobre todos, amém? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Nos últimos dias, sabe? Últimos dias, era uma promessa para os últimos dias. Agora pensa comigo, se Pedro e os discípulos ali, e as pessoas que estavam ali naquele cenáculo, já estavam vivendo as promessas dos últimos dias, muito mais nós hoje em 2020, né? Nós estamos também muito mais nos últimos dias. Eu quero que você vire para o seu irmão e fale assim: olha, Jesus está voltando. Olha, isso é uma realidade. Jesus está voltando, amém? Olha, a Bíblia diz, né, em Mateus capítulo 24, versículo 7, que nações se levantariam contra as nações, reinos contra reinos, que haveria fome, terremotos, né, em vários lugares, pestes em vários lugares, e a gente tem visto isso, os noticiários têm mostrado isso, são terremotos, são nações contra nações, reinos contra reinos, e realmente Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o apocalipse, né? Nós estamos vivendo uma época bem apocalíptica, isso é uma verdade. Eu amo o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e lêem a profecia deste livro. Então a gente tem que ler o Apocalipse. Eu quero motivar os irmãos a ler o Apocalipse. Tem gente que pensa assim: pastor, eu não leio o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro muito difícil de entender, né? Tem muita linguagem de retórica, muita alegoria, eu não consigo entender o Apocalipse. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo revela. Jesus diz assim: olha, eu ocultei isso aos sábios e aos entendidos, mas revelei aos pequeninos. Quem são os pequeninos de Jesus aqui? Amém? Então nós temos a revelação da palavra. Tem gente que diz assim: olha, eu não gosto de ler o Apocalipse porque lá tem dragão, lago de fogo, enxofre, né? Tem os flagelos, tem tanta coisa terrível, mas também lá tem o triunfo da igreja e o triunfo do nosso Cristo, amém? Então pode ler, porque vale a pena, né? E lá nós encontramos as 7 igrejas da Ásia. Jesus começa a ditar essas 7 cartas, né, para que João, lá na ilha de Pátimo, pudesse escrever. Então Jesus foi ditando e João foi escrevendo essas cartas, porque naquela época existiam ali 7 igrejas diferentes, como também hoje existem várias igrejas diferentes. Começando com os pastores, a gente estava falando sobre a Hilson, sobre a Bethel, são igrejas diferentes, e não somente elas, todas as igrejas têm a sua particularidade, tem a sua visão, tem a sua unção, tem a sua graça, né? Tem o seu povo. Então existem igrejas diferentes, as igrejas não são iguais, existem igrejas diferentes. Mas também essas 7 cartas representam 7 períodos da história da igreja. Quando você estuda essas cartas, você descobre que cada uma delas representa um período. Como, por exemplo, a carta de Éfeso representa o período da igreja primitiva. A carta de Esmirna representa o período da igreja da perseguição, aonde ali a carta diz que eles teriam uma tribulação de 10 dias, e essa tribulação de 10 dias representavam, né, 10 imperadores que perseguiram a igreja. Mas lá diz assim: ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nessa época, na época da igreja da perseguição, a igreja perseguida, surgiu um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo direto de João, e Policarpo, ele se tornou bispo, né, da igreja de Éfeso, e ele então, nesse período, ele foi levado na arena para ser comido por feras, e eles disseram para Policarpo assim: olha, blasfeme, diga blasfeme ao nome de Jesus. E Policarpo então respondeu assim: olha, como eu posso blasfemar o nome de Jesus que me salvou? Há 84 anos eu lhe sirvo, e ele nunca me fez mal. Quando Policarpo fez isso, o ódio das pessoas cresceram em relação a Policarpo e resolveram queimar Policarpo vivo. Policarpo foi queimado vivo, mas ele não negou Jesus. Ele foi fiel até a morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? É? Então esse é o período da igreja da perseguição, igreja primitiva, a carta de Éfeso, carta de Esmirna, o período da igreja da perseguição. Outro período foi do favor imperial, representado pela carta de Pérgamo. Depois
da Era das Trevas ou da Idade Média, representado pela carta de Tiatira. Depois, a carta de Sardes Sardos representa o período da Igreja da Reforma, onde lá, 1500 alguma coisa, no século XVI, surgiu homens como Martinho Lutero, João Calvino, que trouxeram a reforma da igreja. Martinho Lutero, por exemplo, ele se converteu lendo a Bíblia, né? Olha, já ouviu falar que quem lê Bíblia fica louco? Antes se falava isso, se pregava, se diziam isso. Olha, não lê Bíblia não, porque quem fica lê Bíblia enlouquece, e realmente enlouquece por Jesus. Quem é louco por Jesus aí, dá um glória a Deus aí. Você fica louco por Jesus. Então, meu irmão, leia a Bíblia sim. E Martinho Lutero, lendo principalmente o livro de Romanos, ele descobriu que o justo vive pela fé, ele é justificado por meio da fé, e ele traz a reforma da igreja. Mas houve um outro período também, que é representado pela igreja de Filadélfia, a carta de Filadélfia, que representa as missões modernas, né? Foram ali homens que evangelizaram o mundo. Por exemplo, um homem chamado Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, uma vez pregando, ele dizia assim, olha, que o mundo ainda não havia experimentado um homem totalmente cheio do poder de Deus. E aí, então, havia um jovem naquele culto. E aquele jovem se retirou lá do fundo da igreja, veio à frente, né, do altar e falou com Charles Spurgeon, eu quero ser esse homem. E Charles Spurgeon orou por aquele jovem. E aquele jovem se chamava Moody. E somente Moody, na sua época, ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Você imagina isso, né? Charles Finney também viveu na idade das missões modernas, a época das missões modernas, e John Wesley, outros mais, que foram homens que trouxeram avivamento para a igreja, não é mesmo? Mas aí a gente chega, de onde eu quero chegar, na carta de Laodiceia, que seria o 7º período da história da igreja, que eu acredito que nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo no último período da história da igreja. Sabe por quê? Jesus está voltando. Amém? Mas a carta diz assim, olha, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e sei que não é quente e nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio, mas é morno. Vomitar-te-ei da minha boca, porque disseste, estou rico, enriquecido, e que nada tenho falta. Mas não sabeis, sois pobres, cego, nu, né? Estão sem a graça. E recomendo que de mim compre o ouro provado pelo fogo, para que se enriqueça. Vestes brancas, para que cubra a vossa vergonha, e não apareça a vossa nudez. E colírio, para que unja os vossos olhos, e veja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, assentar-te-á comigo no trono, assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu acredito que nós estamos vivendo esse período, né, onde a igreja, muitas vezes, ela não é quente nem fria, uma igreja morna, uma igreja que está deixando de fazer aquilo que deveria fazer. Como, por exemplo, achar que é rica e enriquecida, que não tem falta de nada, mas na verdade está faltando ouro, está faltando as vestes, está faltando o colírio. Mas o Senhor tem tudo isso para nós. Amém? Mas o mais agravante da igreja de Laodiceia é que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Imagine isso. Quando nós citamos esse versículo, né, que é Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Nós usamos muito esse versículo para o evangelismo, né, para falar para o ímpio. Mas, na verdade, Jesus está falando para a igreja. Jesus quer entrar, não é mesmo? Entrar nos corações, entrar nas vidas. Porque muitas vezes nós podemos colocar Jesus do lado de fora. Quando você toma qualquer decisão sem orar, você colocou Jesus do lado de fora. Quando você não busca orientação da Bíblia para os seus relacionamentos, para o seu casamento, para o seu noivado, para o seu namoro, você está colocando Jesus do lado de fora. Quando você, na sua profissão, não honra o nome de Jesus, você está colocando Jesus do lado de fora. Mas a palavra dele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Amém? Que você possa deixar Jesus entrar em todos os cômodos da sua vida. Que Deus, irmãos, glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos vivendo esta época.
Falei isso tudo para enfatizar que nós estamos no último período da história da igreja. Eu creio que Jesus está voltando. Amém? Mas nesse último período da história da igreja, nesses últimos momentos da igreja, que eu acredito que nós estamos, Jesus deixou para nós 3 chaves. E eu quero falar sobre essas chaves. Olha o que Pedro diz, né? O profeta Joel profetizou. Ele disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então a primeira chave é profecia. Fala comigo, profecia. E você vai usar essa chave esse ano, em 2020. Porque em 2020 nós vamos profetizar. Amém? E eu acredito muito em profecia. Acredito naquela profecia, assim diz o Senhor, né? Mas também, quando eu estou falando dessa profecia, estou dizendo assim, olha, de uma palavra profética, de um vocabulário profético. Um dia Deus pegou Ezequiel em visão e o levou num vale de ossos secos. E era grande o vale, sequíssimos os ossos. E aí então Deus virou para Ezequiel e disse assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele responde, Senhor, tu sabes. E Deus fala com ele, profetiza, filho do homem, profetiza. E ele então começou a profetizar. E no que ele começou a profetizar, as coisas começaram a acontecer. Meu irmão, as coisas vão acontecer na sua vida a partir do momento que você começar a profetizar. Nós devemos profetizar. Em Provérbios 18, 21, fala que há poder de vida e morte nas palavras. E aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, meu irmão, nós sabemos que a palavra tem poder, sim ou não? De vida e de morte. Então, a gente nem sabia utilizar a palavra. Eu lembro uma época, eu acho que foi lá para o ano de 2009, 2008, né, nós passamos por um momento, a nossa igreja perdeu um terreno foi desapropriado pela prefeitura de uma cidade de Ibirité, né, que é a grande BH, e nós perdemos esse terreno, um terreno de 1.700 metros quadrados, e a igreja perdeu esse terreno para a prefeitura, desapropriou e não nos deu o dinheiro que a gente pagou, foi um processo terrível. E quando aconteceu isso, irmãos, eu lutei tanto para que pudesse reaver aquele terreno, e eu entrei num estresse, e eu comecei a ter fadigas terrível, comecei a ter dor de cabeça, enxaqueca, aquela enxaqueca mesmo, e eu estava passando muito mal, e as pessoas perguntavam assim, pastor, como que você estava? Assim, não, estou passando mal demais, minha cabeça está doendo demais, estou passando muito mal, e quando eu falava isso, irmãos, pior eu ia ficando, e isso só ia piorando, e as pessoas perguntavam, está bem, pastor? Não estou bem. Está passando mal, pastor? Estou passando mal demais. E eu só ia piorando. E aí um dia, eu acordei pela manhã, e aí Deus falou comigo assim, fala que você está curado. E aí eu cheguei na cozinha, minha esposa estava preparando um café, e a Luciana perguntou assim, como você está hoje? E eu falei assim, Luciana, eu estou curado. Irmãos, foi só fechar a boca. Deus veio sobre a minha vida, tirou aquela fadiga, aquele estresse, mandou embora e nunca mais voltou para a glória do Senhor, porque há poder nas palavras. Muitas vezes a gente profetiza coisas ruins na nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa própria família, na vida dos filhos, dizendo, essa casa, eu não aguento essa casa, esse meu marido, essa minha esposa, esses meus filhos, e a gente utiliza muito mal as palavras, mas você vai sair daqui nesta manhã profetizando bênção, declarando a palavra do Senhor, porque se as suas palavras mudarem em 2020, a sua vida também vai mudar. Profetiza coisas novas. Faça, irmão, vamos profetizar. Amém? Vamos profetizar. Declare a palavra, abre a sua boca, profetiza a palavra de Deus. Nos últimos dias profetizarão, e a gente tem que profetizar. A minha célula vai crescer, a minha igreja vai crescer, o meu casamento será uma bênção, os meus filhos serão abençoados em todos os níveis, o meu emprego, Deus vai prosperar, aleluia! Uma das chaves é a profecia. A outra chave, né, além de profetizar, nós precisamos ter visão, fala visão. Os jovens terão visões, mas a visão não é só para os jovens, como eu falei, como também a profecia não é só para os filhos, né, para as filhas, também é para os servos e para as servas, então é para todas as idades, para todas as classes sociais, é para todos, não todos nós podemos ter visão, e a gente precisa ter visão, não uma visão míope, uma visão embaçada, uma visão distorcida, mas você tem que ter uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém já disse, e é verdade,
que você só alcança aquilo que você pode enxergar. Se você conseguir enxergar, você também vai alcançar. Você precisa enxergar. Deus falou com Abraão depois de separou de Ló. Falou assim, olha, Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste, aonde a sua vista puder alcançar, eu te darei por herança. Isso não mudou. Enquanto você conseguir enxergar, conseguir ver, Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes o foco nosso que está errado, a gente põe foco nas coisas que não estão dando certo, que não estão boas. Eu lembro da Bíblia dizendo a respeito de Neemias que se tornou um grande construtor, né? Restaurou os muros de Jerusalém e as portas também. Mas Neemias, quando chegou em Jerusalém, que estava destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, a Bíblia diz que quando ele chega lá, o que ele faz? Ele monta em um cavalo e ele vai andar ali nos destroços, aonde os muros estavam destruídos ali, ele vai andar a cavalo. Chegou um momento que os cavalos não conseguiam andar, então ele desce do cavalo e ele vai andar a pé. Mas eu fico imaginando Neemias chegando em Jerusalém e vendo os muros destruídos, vendo os entulhos. Mas eu imagino Neemias não focando nos entulhos. Eu fico imaginando Neemias andando em Jerusalém e vendo como que os muros ficariam. Os muros estavam destruídos há anos. Mas Neemias, irmãos, quando olhou aqueles muros destruídos, ele já estava imaginando os muros em pé. Não é? Não é assim um construtor? Você passa num terreno baldio, num terreno cheio de mato, de lixo, você olha ali, você vê o lixo e vê o mato. Mas um construtor olha para aquele terreno e já vê um edifício, ele já vê um prédio edificado, ele já imagina ali uma construção. Olha, nesse lote, nessa área, dá para construir algo assim, assim, assim. Ele já consegue enxergar. Meu irmão, quero dizer para você, em 2020, pare de olhar os entulhos. Pare de olhar destruição e comece a olhar os muros levantados, amém? Como vai ficar no final para a glória de Deus. Uma vez, um missionário na Índia, ele andando e ele passou em frente de um hospital, e ele viu uma mulher chorando, e aquela mulher chorava muito na porta do hospital. E esse missionário chegou para ela e disse assim, mulher, por que você está chorando? E a mulher respondeu, olha, o meu filho morreu, teve morte cefálica, e o médico disse que é irreversível, não tem mais jeito, não tem mais esperança para ele, e ele está morto. Os órgãos estão funcionando, mas a morte é cefálica, não tem jeito. E aí então, o missionário virou para ela assim, mulher, você crê que Deus pode ressuscitar o seu filho? E aquela mulher disse assim, missionário, me ajude a crer. E o missionário entrou no hospital com aquela mulher, e foi até onde estava aquele jovem. E aquele jovem ali deitado na maca, com a morte cefálica. E aí então o missionário começou a orar para que Jesus o ressuscitasse. E ele orava, e a mulher com os olhos abertos, a mulher ali parada, né? E aí então o missionário novamente perguntou para aquela mulher, mulher, você crê que Jesus pode ressuscitar o seu filho? E aquela mulher novamente respondeu para o missionário, missionário, me ajude a crer. E o missionário então falou com ela assim, feche os seus olhos. E aquela mulher fechou os olhos. E o missionário começou a dizer assim, olha, imagine você agora, lá na sua casa. Imagine você cuidando das suas coisas na sua casa. Imagine agora o seu filho entrando no quintal, chegando dentro da sua casa e dizendo assim, mãe, Jesus me curou, Jesus me ressuscitou. Imagine isso. E essa mulher começou a pensar na possibilidade da vida, da ressurreição do seu filho. E ela começou a pensar nisso, o filho restaurado de pé. E ela começou a dizer assim, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E nessa hora, Deus ressuscitou o seu filho e ele voltou à vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Primeiro, ela precisou enxergar, ela precisou ver, irmãos. E a gente precisa enxergar também, a gente precisa ter visão. Quando nós começamos a nossa igreja, na verdade existia uma congregação, o meu pastor me enviou para tomar conta da congregação, e eu cheguei lá, né, tinha 8 membros, e eu lembro de um culto, e esse culto foi memorável, foi um culto de sexta-feira, um culto da semana, e hoje não temos mais o culto na sexta, hoje é na quarta, mas na sexta-feira, no culto lá, tinha 4 pessoas, eu, a irmã Isabel, a minha esposa Luciana e a Valéria. 4 pessoas em um culto, imagine isso. E aí então,
eu dei início ao culto, a Luciana e a Valéria ministraram o louvor, a irmã Isabel orou pelos dízimos e pelas ofertas, e eu preguei para as 3. Eu só não fiz apelo naquela noite, irmãos, porque eles iam achar que eu estava pensando que eles estavam desviados, né? Mas eu só não fiz apelo. Nós começamos o culto no horário e terminamos no horário. A gente poderia dizer assim, olha, hoje não veio ninguém, vamos sentar aqui, vamos montar uma estratégia, né, para alcançar mais pessoas. Não, nós fizemos o culto. Porque, na verdade, o culto ele é para uma pessoa. Amém? Ele é para uma pessoa, não importa se tem 5, não importa se tem 1000, não importa se tem 10, se tenha 10.000, o culto é para uma pessoa, o culto é para Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Então o culto sempre é para Deus, não importa a quantidade de pessoas, o culto é para Deus. E fizemos o culto para Deus, começamos no horário, terminamos no horário. Quando terminamos o culto, a irmã Isabel virou para mim e disse assim, pastor, Deus me deu uma visão. É mesmo, irmã Isabel? Qual visão que Deus te deu? E ela disse assim, pastor, eu vi milhares de vasos, de vários tipos, de vários tamanhos, vindo para a igreja, e eram muitos vasos, de todas as direções. Irmãos, a nossa igreja hoje tem 16 anos, e nós temos 3.200 membros para a glória de Deus. Sabe por quê? Deus mostrou para a irmã Isabel, quando um culto tinha apenas 4 pessoas, e quando ela contou aquela visão, a gente creu. Fala assim, irmão, você tem que crer na visão. Creia na visão que o pastor tem tido, que a pastora tem tido. Acredite na visão de Deus para a sua vida, a visão de Deus para essa igreja, a visão de Deus para a sua célula. Creia. Nós precisamos profetizar, nós precisamos também ter visão. Amém? A primeira chave é a profecia. A segunda chave é visão. E a terceira chave é sonhos. Quem tem sonhos aqui? Irmãos, vale a pena sonhar. Mas seja generoso nos seus sonhos. Não sonhe pequeno, não. Sonhe grande. Amém? Porque Deus é especialista em realizar sonhos. Deus realiza sonhos. Deus é maravilhoso. O maior sonhador que nós temos na Bíblia foi José. Sonhador morra. E ele sonhava, né, quando ele estava bem novo ainda, teve os sonhos de Deus, passou por tantas coisas, não foi fácil o caminho de José, foi incompreendido pelos seus irmãos, perseguido, foi vendido, né? Foi acusado injustamente, foi preso, passou por tantas coisas, mas o sonho se cumpriu. Quando ele achava que talvez estava indo longe para o sonho, estava indo, caminhando para mais perto do sonho. Talvez você não está percebendo, mas o seu sonho vai se cumprir. Você está caminhando em direção a ele, amém? Quando eu me casei, logo já queria ter filhos. A Luciana também, a gente é muito animado, né? E já queria ter filhos, não é mesmo? Eu casei, eu tenho um privilégio de casar com a minha melhor amiga. Eu fui amigo da Luciana há 6 anos. Aí no seminário, o professor, quando eu estava fazendo o seminário, o professor diz assim, olha, que os melhores casamentos começam com uma boa amizade. Eu falei assim, gente, quem é minha melhor amiga? Isso é a Luciana, minha melhor amiga. Irmãos, começamos a casar em menos de um ano, né? Namoramos, casamos e já queríamos ter filhos. E aí, só que a Luciana não engravidava. Ela preveniu somente nos primeiros 6 meses de casamento. E depois ela não engravidava. E a gente tentava, e nada de engravidar. Fez alguns tratamentos para ajudar e nada. E aí, então, o médico dela falou assim, olha, Luciana, a gente precisa fazer um exame mais detalhado, para ver por que você não está engravidando. E então fez um exame para ver como estavam as trompas da Luciana. E aí o médico descobriu que as trompas dela eram atrofiadas, irmãos. Fechar, não era apenas com a passagem fina, não tinha passagem nenhuma, era atrofiadas as trompas. E aí o médico falou assim, olha, você não pode engravidar. Quando nós recebemos, irmãos, essa notícia, imagine isso, você tem um sonho e de repente o médico diz assim, olha, não é possível. A Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, e nós choramos uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando o médico falou que não podia, eu falei assim, Luciana, então vamos orar, porque agora Deus vai nos dar para a glória dele. E nós começamos a orar, irmãos, orar. E nós oramos 1 ano, 2, 3, oramos 7 anos, pedindo a Deus um filho. Era o nosso sonho, a gente orava direto, constantemente, pedindo a Deus um filho, e a igreja sempre cobrando, e aí pastor, e aí pastora, e o filho? E a gente, não, nós estamos orando. E aí um dia, a Luciana acordou com um nome na cabeça, o nome Heitor. E ela ficou o dia inteiro com esse nome.
nada tirava da cabeça dela o nome Heitor. E aí então ela foi procurar o significado do nome Heitor. E ela descobriu que um dos significados do nome Heitor é sustentador de vitórias. E aí Deus falou com ela: você vai ter um filho e o nome dele vai ser Heitor. Quando eu cheguei em casa, ela alegre, feliz, me abraçou. Deus falou comigo, Deus falou comigo. O que Deus falou com você, Luciana? Deus me falou que nós teremos um filho. E o nome dele vai ser Heitor. Irmãos, a partir daquele momento, a gente parou de pedir. E a gente passou somente a agradecer pela promessa de Deus. E todas as noites a gente orava agradecendo a Deus pelo Heitor, porque sabia que era uma promessa que Deus nos daria. Irmãos, um ano agradecendo. E um dia a Luciana passou mal, foi fazer exame, estava grávida do Heitor. Hoje o Heitor tem 13 anos, para a glória de Deus. Deus é tremendo, Deus realiza os nossos sonhos, né? Quando o Heitor estava um pouquinho maiorzinho, aquele cheiro de bebê, saiu de casa, e aí então Deus colocou no meu coração o desejo de ter uma filha. E eu não pensava a princípio em ter filha, eu pensava assim, menino é mais fácil de criar. Porque menino você compra um short para ele, um meião, um tênis, uma camisa do Flamengo, pronto. Não, só para agradar o pastor, na verdade é a camisa do Galo, do Atlético Mineiro. O pastor gostou, o pastor deu um glória ali, com a boca cheia, glória. Ai, Jesus, é mesmo. Mas aí orei, estava viajando, no caminho, viajando de carro, uns 500 e poucos quilômetros, dirigindo e orando: Deus, se o Senhor tem uma filha para mim, eu quero, vai ser uma bênção. Mas a Luciana continuava com as trompas coladas, irmãos. O médico que falou com ela que não podia engravidar, foi o mesmo que fez todo o pré-natal, e foi o mesmo que foi o obstetra. E quando ele foi cesárea, e quando ele tirou o Heitor, ele quase caiu para trás, porque ele viu as trompas como que estavam. Elas continuavam coladas e atrofiadas. Mas Deus é um Deus poderoso. E eu cheguei em casa de manhã, falei assim: Luciana, eu quero ter uma filha. E ela falou assim: eu também quero. O Heitor estava com quase 3 anos. Nós oramos, irmãos, pedindo a Deus uma filha, irmãos. Passou uma semana, ela estava grávida da Ágata, que hoje tem 10 anos, para a glória de Deus. Ah, meu irmão, Deus é maravilhoso, Deus realiza sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho para 2020, mas eu estou dizendo para você: pode sonhar, não deixe nada roubar os seus sonhos, creia que Deus é poderoso para fazer. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.